Vamos chicos, estamos indo a Ceneguía, acá en Lima. Vamos chicos. Pessoal, a gente agora tá indo para conhecer a família Quinais, do célebre e famoso Karel Quinais. Vamos ser recebidos aí pela filha dele. Aqui é o bairro de Cieneguilla, em Lima. É mais ou menos a 1h30 da cidade dirigindo. E a gente chega aqui num deserto. Parece que a gente tá lá no Oriente Médio. Vamos chicos! Chavinho Herbalist Expedition 2024, conhecer a coleção do Karel Quinais, um dos nomes mais importantes, um dos maiores coletores de cactos que já houve, talvez na América aqui Latina, um grande nome aí. Um lugar muito bonito aí, se diz respeito aí. Bem-vindos a mais um Tricocereus Codex, episódio 8. Entre desertos, espinhos e montanhas, vive a família Quinais. São memórias de um dos maiores gênios do mundo das cactáceas, o tchecoslováquio Karel Quinais, um dos maiores coletores e pesquisadores de cactos contemporâneos. Vamos conhecer a sua história neste documentário e visitar o viveiro de sua família. The provinces or Lima, and then they resell all this that I have here. Uau! Todo desse minha. Yes, all comes from sea. Nossa história começa na Tchecoslováquia, após a Segunda Guerra Mundial. Por ter havido uma ocupação militar não imediata como em outros países, houve uma tomada gradual e estratégica do poder pelo Partido Comunista Tchecoslovaco, com apoio direto da União Soviética. Durante os anos 50 e 60 surgiram os primeiros grandes clubes de cactófilos. E foi nessa época que surgiu o interesse em cactos do jovem Karel Quinais. Após a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia, sob influência soviética e em processo de reconstrução, viu surgir um fenômeno inusitado, o cultivo massivo de cactos como hobby popular. Nos anos 50, essa prática se tornou uma verdadeira febre, impulsionada por avanços tecnológicos de estufas acessíveis em ambientes urbanos. O período pós-guerra foi marcado por austeridades e escassez, mas levou a alternativas que oferecessem uma realidade diferente. Os cactos, como plantas resistentes e de baixa manutenção, tornaram-se símbolos da resiliência e resistência deste povo. Surgiam grandes acadêmicos, como Rudolf Subeck. Nascido na Tchecoslováquia, foi muito mais do que um botânico, foi um arquiteto da sensibilidade e um jardineiro das ciências.
especialmente dos cactos. Atuando como professor no Jardim Botânico de Praga, foi um dos professores de Karol Knies. Ainda em Praga, Karol Knies também foi aluno no Jardim Botânico de Praga de Jan Rycha, um dos mais célebres botânicos e pesquisadores de cactos, autor de diversos livros sobre cactáceas e fundador da revista Cactusi, uma revista editada até os dias atuais. E neste momento marcante da história da Europa, em 1941, nascia Karol Knies, na Tchecoslováquia. E sendo guiado pelos grandes nomes como Subak e Rycha, Karol Knies começava sua carreira e faria sua primeira viagem à terra dos cactos. E convidado pelo professor Jan Rycha, do Jardim Botânico de Praga, Karol Knies visitava o deserto pela primeira vez e via com seus olhos aquelas plantas fascinantes de espinhos que tanto ele amava. Teria aterrissado Karol Knies na América Latina por volta de 1968 e 1969, tendo entrado pelo Chile. Como que por um caminho de aventuras, Karol Knies passa pelo Chile, percorrendo cordilheiras e chega no Peru no final da década de 60. O final da década de 60, como 1969, é marcado pelos movimentos sociais que buscavam a reforma agrária, que deu início naquele ano, onde 2 milhões de hectares foram devolvidos aos povos tradicionais originários dessa terra. E nesse clima de reforma agrária e de revolução que acontecia no Peru, no início dos anos 70, começa a nossa história. E seria em Lima, no Peru, que Karol Knies criaria suas raízes e fundaria seu legado. Quando Karol Knies chegou no Peru, no início dos anos 70, teve apoio de um dos nomes mais importantes da botânica peruana, o padre salesiano Jaroslav Souček, um missionário tcheco que atuava no Peru desde os anos 50. O padre salesiano Jaroslav Souček, um especialista em botânica, etnobotânica e um dos mais célebres pesquisadores da flora peruana, compila diversos livros sobre o conhecimento popular dos indígenas e muito acerca das plantas e da flora peruana. Ajudou a padronizar nomes populares da flora peruana, documentou conhecimentos indígenas. Foi um dos cientistas e missionários mais importantes de sua década. Um dos seus livros mais famosos, com certeza, é o Vocabulário de los Nombres Vulgares de la Flora Peruana. Olha, pessoal, todo tipo de tricocereus aqui, ó. Que é tudo produção aqui, ó, deles mesmo. Que lindo que é, um ambiente muito agradável. Olha que lindo. Conhecer o viveiro de Karol Knies e de sua família é como dar uma volta na história das plantas de toda a América Latina. Karol Knies também tinha uma grande paixão pela fotografia
e muitas de suas fotos são célebres registros de diferentes espécies de cactos, suas flores, suas formas, sendo ele um grande apaixonado pelos cactos e também um grande produtor de diversas fotos excelentes de suas plantas, muitas delas coletadas por ele mesmo. E foi coletando sementes e espécies por toda a América Latina que Caio Knies construiu seu nome. Baixo as iniciais KK, ele revolucionou o mundo ao distribuir dezenas, talvez milhares de variedades de cactos, novas espécies, e pelo mundo ficou conhecido sob as iniciais KK. Dentre elas, centenas de variedades de tricocereus foram distribuídas pelo mundo todo, sendo Caio Knies o maior distribuidor de sementes e cactos tricocereus de toda a história da humanidade. Nestes slides observamos uma compilação das variedades de tricocereus distribuída por Caio Knies, compiladas por ninguém mais, ninguém menos que Kiefer Trout. Escritor do livro Trout Notes on São Pedro and Related Trichocereus Species, um guia e livro sobre tricocereus muito conhecido e utilizado pelos cultivadores. Produção de tillandsia aqui no Peru, pessoal. Olha só que lindo. Olha aí, produção de tillandsia, as airplants. Esse aqui é pro meu amigo Túlio, o meu amigo do Jardim Onírico também. E ela conhece aqui o pessoal do Orquídeas Brasil. Um abraço aí pro pessoal do Orquídeas Brasil. Não os conheço pessoalmente, mas a família aqui citou vocês. Vou mostrar para vocês o tamanho dessa tillandsia aqui, ó. Para mim, a planta mais bonita que eu vi até agora. Ela tem aproximadamente aí 20 anos. E muito interessante aqui essa planta realmente. Aqui, ó, a produção de tillandsia. Olha a floração que linda. Olha que lindo. Aqui, ó, a coleção de tricocereus aqui da família Knies. Que lindo, com as tillandsia crescendo. Olha que lindo aqui. Vários tipos de tricocereus diferentes. Muito bonito. E são os originais, né? Os originais da semente que eles coletavam. Olha lá, São Marco, Chavinho, Wawa, Antaro, Tarma. Muito bonito, uma diversidade muito grande. Espinhos, costelas, formas, tons, né, de verde. Suculentas, diferentes tipos. Mais Wachuma. Essa aqui é qual? É uma bromélia essa? Olha lá, pessoal. É Díquia? Díquia, sim. Díquia, olha. Sí, es como 60 anos. Uma Díquia de 60 anos. years old. Aqui é a... Posso filmar? É aqui a original de seu pai? A coleção? Sim. This one is and all that. Uau! All this is like new for me. Aqui é a coleção original do Caio Knies. Mi corazón te llama a ti, mi vida. Negro de mi corazón te llama amor. Sin tus caricias no podré vivir mi vida. La 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 la.
Olha pessoal, essa aqui são as copiapoa. Tem planta aqui com mais de 100 anos, né? A Suzana estava explicando que isso aqui são originais do pai dela, né? E tem muita planta aqui que foi coletada nos anos 70, né? Então desde os anos 70 elas são cultivadas aqui, né? Naquela época você podia coletar, ainda mais o pessoal que é acadêmico, né? E aqui também é um centro de referência e estudo, né? Das cactáceas. Aqui, ó, plantas muito velhas. Coleção de tricocereus carioquinais, vários tipos, vários tipos de tricocereus. Cielo serrano, como te añoro, como recuerdo tu limpio tul. E aqui uma produção alta de tilândice também. Aí quem quiser exportar essas tilândices para o Brasil, aqui tem oportunidade. Fala comigo que a gente faz bom negócio. Muitas variedades. Hermano de mis ensueños de la niñez, volver quisiera a contemplarte, sereno humilde, sin altivez. ¿Por qué no lanzas contra el cobarde que explota al indio tu maldición y con tus rayos terminas todo, vicios, riquezas y explotación? Cielo serrano, sereno y claro, mudo testigo de eternidad. Hay quien pudiera llegar al fondo de tu insondable inmensidad. Tú que eres bello, porque eres bueno, porque no sabes de distinción, como consientes bajo tus plantas que la injusticia siembre el dolor. Tu que cobijas bajo tu manto. Galera, tudo na paz, espero que tudo bem com vocês. Eu sou o Marcos, né, e sou fundador do Condoriri, que é um banco genético de plantas de poder. E há 3 anos, né, eu comecei esse banco que hoje tem mais de 65 genéticas de Uachuma, né, de trichocereus, né, de vários países, e nativos e híbridos. Então eu conheço essa variedade Cacá 242 do Carioquinais desde 2012, quando comprei minhas primeiras mudas no Cactário Menezes, e virei cliente, usei muito essas plantas em projetos paisagísticos e distribuí muitas mudas para grupos de xamanismo no Nordeste. Hey folks, this is a plant famous as KK339 by Carioquinais that has been collected in Huaraz in Peru. It's a typical Peruvian Pacanoy with a small aerial.
and beautiful notches on top of each area that resembles a typical Huarazensis or plants from Huaras. It's been distributed many years ago through Carl Kenies, and we've been growing seeds from this. This is a seed grown plant from it. That's another view of it. It looks very nice and sexy. I like this plant. Hi, this is Jeremy at Trichoserius. I wanted to show you this KK337, Trichoserius tolhuayacensis. This is a plant that Carl Knies had discovered in the Tolhuayaco region in Huachac, Peru. I believe someone had obtained it from Carl while he was in Lima, and then subsequently had sent it over to Ben at Sacred Succulents here in the US. Ben has been propagating the plant for some time, but the first time it flowered for him was 2008. As you can see, the flower was pretty amazing, and it was actually surprising to them because usually these columns that look Peruvianus don't usually have a pink magenta flower like this. It's pretty amazing, and it's the first time I've seen the flower on my plant that I've had for 5 years now. Without Mr. Knies discovering this plant, it would have taken us many years of hybridizing to try to produce a column so pretty and a flower so unique as this one here. Thank you for finding KK337.